Quem atacou a doutrina da Trindade? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos o nosso estudo do livro do Dr. Milton Torres, Tentaram a Deus no Seu Coração, a controvérsia antitrinitariana. Estamos agora no penúltimo capítulo que se chama Quem atacou a doutrina da Trindade. Que o pastor Milton ele faz um panorama relativamente geral dos movimentos antitrinitarianos, começando lá do movimento ariano, passando pela Reforma e depois desembocando naquilo que foi influenciar o adventismo do sétimo dia em relação ao antitrinitarianismo, tá bom? Então, o pastor Milton diz assim, que existem várias listas na história da igreja de movimentos antitrinitarianos de uma forma geral, e todos eles são encabeçados pelo herege Ário, Ário como o primeiro aí que veio pregando essas ideias, inclusive a própria heresia do antitrinitarianismo também é sinônimo de arianismo, E por aí vai, mas aí dentro daquele primeiro grupo ele coloca alguns outros como Áquilas, Aitales, Carpones, Sarmates, Eusóio, Lúcio, Juliano, Menas, Eládio, Caio e Teonas, Ok, então tem bastante gente lá envolvida em relação a essa questão. A gente sabe que outras pessoas foram relativamente contaminadas em relação a todas essas pessoas. Foi citado, por exemplo, Eusébio de Cesareia e etc. Então sempre teve assim esses braços, Essas pessoas divulgando o antitrinitarianismo e outras acreditando, aí uns ficam meio em cima do muro, outros abraçam o movimento, e assim sempre foi. E em relação ao Ário, que foi o personagem principal desse primeiro momento do antitrinitarianismo, o Dr. Milton diz que ele era um diligente pregador, que aproveitava as oportunidades para propagar suas opiniões. Ele era uma pessoa criativa e ele fez várias coisas para tentar levar adiante as suas ideias. Uma delas foi compor canções, que poderiam ser usadas com facilidade por viajantes e marinheiros, que ele encheu com seus ensinamentos, e porque eram canções de natureza jovial, da época e tal, essas canções caíram no gosto popular, e isso também ajudou a espalhar aí as ideias do arianismo. Aí o Dr. Milton diz que para as pessoas mais educadas, o Ário compôs um tratado teológico na forma de um romance, intitulado Thalia, ou Thalia, alguma coisa assim, e várias passagens desse romance ainda foram preservadas. Uma delas ele cita aqui e diz assim: há uma trindade, mas suas pessoas não são de glória idêntica, uma delas sendo infinitamente mais gloriosa do que a outra. Então, interessante, Ele fala um romance lá para tentar pregar suas ideias, e no meio ele diz, não existe a trindade. Mas não é a trindade que os cristãos ortodoxos dizem. Uma dessas pessoas, o Pai, é infinitamente mais gloriosa do que todas as outras e tal. E a partir desse tipo de expediente, então, música, romance, estudos, pregações, visitas nos lares, o Ário iria, então, pregando o seu antitrinitarianismo. Depois o Atanásio, que foi um dos principais opositores de Ário, ele apresenta o conteúdo básico da heresia ariana. Em primeiro lugar, Jesus teria sido criado. Em segundo lugar, Deus teria dado livre-arbítrio ao Jesus Cristo. Ele poderia pecar, ele poderia ter ele tinha inclinações ao pecado, ele depois, quando se tornou homem, não tinha alma, essas ideias desse tipo. E finalmente, nem o Filho nem o Espírito Santo possuem a mesma substância que o Pai. Em resumo, esta era a pregação do Ário, e o Dr. Milton diz assim que o Ário provocava uma reação muito forte nos seus contemporâneos. Alguns deles diziam que o Ário era o precursor do anticristo. Interessante, Essas polêmicas aí e tal. Se o Ário tivesse Facebook, ia ser uma zona lá o Facebook dele, E etc. Ok? Aí aconteceu ali a derrota do arianismo no Concílio de Nicéia. O Ário continuou pregando as suas ideias, mas de forma clandestina. E depois o Milton conta um pouco da história da morte do Ário, que diz que perto dele morrer assim, ele meio que tentou fazer uma capitulação, usando linguagem bastante ambígua para querer dizer que ele meio que acreditava nas coisas que a igreja acreditava, a igreja ortodoxa e tal, mas ele morreu antes de ter o anátema contra ele revogado e tal, então morreu anamatizado, se a gente pode dizer assim, em relação à igreja cristã, pelo menos ao ramo aí ortodoxo, a maioria dos cristãos, tá bom?
Aí assim, ó, o Dr. Milton diz que existiam arianos bem radicais que foram chamados de anomeanos ou exocontianos, é isso. E que são os realmente que levaram as ideias de Ario assim, às últimas consequências e tal. Inclusive, alguns chegam a dizer assim que esses arianos, antitrinitarianos mais radicais, eles diziam assim que mesmo Deus nada sabe sobre sua essência que nós não saibamos. Justamente para tentar confrontar essa retórica que a Trindade é um mistério, o antitrinitariano arrogantemente dizia, não, Deus não sabe nada sobre ele mesmo que nós não saibamos. E nós sabemos que não é Trindade, é um só, e é o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são Deus. Usar um joguinho retórico para tentar, né, pregar esse tipo de ideia. Eles citam um exemplo assim também de que as pessoas viam esse discurso mais radical dos arianos e alguns se tornaram semi-arianos. Tentar arrefecer um pouco assim a radicalidade do discurso. Um desses citados se chama Mardônio, que o Milton diz que ele não descria da divindade de Jesus, mas afirmava que o Espírito Santo havia sido criado junto com os anjos. Então, né, o cara lá, ele acreditava, mais ou menos, ok, Jesus tudo bem, mas o Espírito Santo não. Aí poderiam ser colocados como semi-arianos, né? Então, o Milton diz assim, que os arianos acabaram enfraquecidos por causa das várias divisões e perseguições que eles promoviam também com seus próprios dissidentes. Diz que quando os arianos tinham poder em alguma determinada parte do império e etc., eles perseguiam os trinitarianos e também perseguiam os próprios dissidentes que discordavam deles internamente no movimento antitrinitariano, tá bom? O Milton também diz que o movimento sempre teve maior adesão entre o clero do que entre o povo, e tal, e quando o imperador Teodósio cortou o apoio do governo aos seus defensores, o arianismo ruiu como um edifício condenado. Então ele só vai retornar depois, lá na época da Reforma, lá no século... a partir do século XII, lá para o contexto depois, né, século XV, XVI, XVII. E aí o Milton cita alguns exemplos dessas pessoas durante a história. Então, Pedro Abelardo, Gilberto Porretano, Joaquim Abas, Mateus de Braudo, Gregório Paulo, João Paulo Alciato, Pedro Ionésio e etc., que faziam ataques às doutrinas da Trindade, à doutrina da Trindade, mas esses ataques geralmente eles eram confrontados com respostas, né, trinitarianas a esses ataques, então isso também acabou fortalecendo a fé trinitariana da igreja de uma forma geral, e o Milton faz uma menção especial ao trabalho de Daniel Whitby, né, que se fala o Tratado da Verdadeira Deidade de Cristo, publicado em 1691, tá bom? Depois ele fala de um movimento leigo que nasceu com Thomas Schubius, uma coisa assim, um movimento leigo na igreja anglicana, que deu início a um movimento neo-ariano, e aí falava lá um monte de besteira, e não conhecia a língua grega, um monte de coisa. E aí o Milton diz que lá no século já XIX, em 1800, George Burnap escreveu lá a sua obra falando, né, do antitrinitarianismo e tal, e essa foi uma obra que influenciou alguns dos primeiros adventistas a serem antitrinitarianos, tá bom? Inclusive o Milton, comentando a obra do Burnap, diz que ele pouco acrescentou de novo aos antigos argumentos, mas resumiu, né, todos os principais argumentos contra a Trindade em um único volume, tá bom? E basicamente é isso. É interessante essa história de uma forma geral. Ela é uma história assim de um grupo de pessoas, ou de vários grupos de pessoas que durante a história do cristianismo foram antitrinitarianos e mantiveram, né, noções assim, equivocadas à luz do trinitarianismo em relação à divindade de Cristo, do Espírito Santo e etc. E isso existe até hoje entre os adventistas do sétimo dia e entre outros grupos cristãos também, ok? De vez em quando a gente ouve falar aí de polêmicas em relação a isso, por exemplo, o movimento das Testemunhas de Jeová, e etc. E existem outros movimentos esporádicos aí de pessoas que não acreditam na doutrina cristã de Deus tal qual ela é professada pela maior parte dos cristãos, tá bom, pessoal? Então, o próximo vídeo eu acredito que seja o último, que vai ser do último capítulo aqui a respeito do livro do Milton. Acho que tem sido bom, espero que vocês estejam gostando. E hoje mesmo a gente termina essa série. Um abraço.